Gravando. Então, sejam todos bem-vindos, boa tarde. A palestrante de hoje será a Maria, né? O tema da nossa palestra de hoje é Contra a Escola, mente escolarizada e mente educada. Ela vai se apresentar mais um pouco e antes de dar início mesmo, eu vou pedir para que o Vitor, ele sempre pede, agora vou pedir para ele, para que ele inicie orando para a gente. E aí depois eu vou explicar um pouco mais da dinâmica da nossa reunião. Vamos orar então. Senhor, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos por mais essa palestra do SCA, que o Senhor permite que aconteça. E te agradeço em especial pela vida da Maria, que aqui hoje se disponibilizou para dar essa palestra para a gente. Que o Senhor abençoe. E que o Senhor abençoe também a gente na posição de ouvintes. É isso que te peço, que tudo seja para o resultado final da glorificação do teu nome em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pessoal, vamos ter a palestra agora e depois no finalzinho vocês podem estar acionando a mãozinha aí para perguntas e respostas. É com você, Maria. Tá mudo, Maria. Tá mudo. Ups. Eu já ia dando a falar aqui e ninguém ia me ouvir. Obrigada. Pensava que ia dar palestra em Libras. Podemos começar, né? Já esqueci tudo. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Maria Maíra, vejam. Então, meu áudio está funcionando agora, porque o vídeo do Vitor travou e eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Ótimo. Então, por favor, não confundam os nomes. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou estudante da UNB ainda, se Deus quiser, só até o fim desse ano. Eu estudo português brasileiro como segunda língua. E eu sou professora há pelo menos 8 anos, né? Eu costumo dizer que eu sou professora desde que eu me entendo por gente, porque eu sempre amei educação, sempre amei ensinar, e a minha brincadeira preferida era dar aula para as bonecas. E eu chorava aos fins de semana para ir para a escola. Então, é algo que faz parte da minha personalidade, faz parte da minha vida, e eu não sei o que eu seria se eu não ensinasse. Mas para ensinar, né, eu preciso estudar. Então, eu comecei um percurso de estudo autônomo há pelo menos 4 ou 5 anos. Sempre estudei sozinha antes, e depois que eu conheci um modelo de educação, que vocês vão conhecer daqui a pouco, eu comecei a me aprofundar ainda mais nesse sentido da autoeducação. E aí, então, a palestra de hoje se chama Contra a Escola, e eu acho que talvez tenha chocado esse título, acho que as palestras todas tiveram títulos chocantes, não é mesmo? Muitas pessoas vieram no meu WhatsApp perguntando, Maria, o que é isso? Explica melhor, não sei o quê. E alunos meus viram, inclusive, depois eu vou ter que compartilhar o vídeo dessa palestra para eles não ficarem achando que eu sou contra o que se tem, a ideia de que a escola faz, né? Que eu sou contra a educação ou algo do tipo. Mas, bem, começando, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou ler um trecho do livro de C.S. Lewis. Vocês me perdoem porque hoje nós vamos ler trechos bem longos e, a depender aqui da quantidade de pessoas, talvez eu peça para vocês lerem também, ok? Alguém pode me dizer se já está disponível aqui a visualização? Sim. Já apareceu. Sim? Ótimo. Então, começando com Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Isso é uma provocação para vocês pensarem um pouco. Ele diz o seguinte: o princípio básico da nova educação é que os alunos lentos e vagabundos não devem sentir-se inferiores aos alunos inteligentes e esforçados. Isso seria antidemocrático. Essas diferenças entre os alunos, porque elas são, muito obviamente, diferenças individuais, precisam ser disfarçadas. Isso pode ser feito em vários níveis. Nas universidades, as provas devem ser elaboradas de tal forma que quase todos os alunos consigam boas notas. Os vestibulares devem ser feitos para que todos, ou quase todos os cidadãos, possam entrar nas universidades, quer tenham a capacidade ou o desejo de se beneficiarem com uma educação superior, quer não. Nas escolas,
As crianças que forem lentas ou preguiçosas demais para aprender línguas, matemática e ciências podem ser levadas a fazer aquilo que as crianças costumam fazer em seu tempo livre. É possível deixá-las, por exemplo, fazer bonequinhos de argila e dar a isso o nome de educação artística. Mas durante todo esse tempo, jamais deve haver nenhuma menção ao fato de que elas são inferiores às crianças que estão efetivamente estudando. Qualquer bobagem que estiverem envolvidas deve ter, acho que os ingleses já estão usando essa expressão, igualdade de valor. E é possível conceber um esquema ainda mais drástico. As crianças que estiverem aptas a ser transferidas para uma classe mais adiantada podem ser mantidas na classe anterior usando métodos artificiais, como a justificativa de que as outras poderiam ter algum tipo de trauma, por Beelzebub, que palavra mais útil, caso ficassem para trás. Assim, o aluno mais inteligente permanece democraticamente acorrentado a seus colegas da mesma idade em toda a sua carreira escolar. E um menino capaz de compreender Ésquilo ou Dante é obrigado a ficar sentado, ouvindo seus coevos tentando soletrar o vovô e a uva. Acho que aqui saiu um pouco errado, nessa última parte, mas acredito que já dá para ter uma noção do que é que o C.S. Lewis está criticando. Percebam que ele não está dizendo que as crianças são inferiores necessariamente umas às outras, mas ele está falando de uma realidade da escola que é a tentativa de homogeneização das pessoas. E é mais sobre isso que vamos tratar quando dizemos contra a escola. Então, começando com o livro do Zamboni, que é o que vai nos servir de base, o livro dele chamado Contra a Escola, na verdade, é um ensaio em que ele procura falar sobre os problemas da escola, os problemas da escolarização de massa e também sobre as soluções que podem ser dadas, tendo como base, principalmente, a literatura, já que ele é um professor de literatura, né? Então, ele vai passar primeiro pelo problema da escolarização, o que é a verdadeira educação e como nós podemos dar respostas e soluções para atingir realmente uma educação de verdade. E ele começa, né, o seu livro com uma justificativa interessante para desfazer o choque inicial do título. O reconhecimento de problemas e deficiências não significa necessariamente uma condenação sumária, mas é um serviço prestado. É o tributo da verdade que lhe pagamos, como restituição dos benefícios recebidos. Então, percebam que quando se diz contra a escola, não quer dizer que a escola é o inferno na Terra e ela precisa ser abolida, necessariamente. Mas que nós, enquanto pessoas que procuram a verdade, que procuram conhecimento, devemos sim analisar toda e qualquer instituição e ver no que ela está sendo eficaz e verdadeira, no que ela se propõe a fazer e no que ela não está sendo, para que assim ela possa ser reformada e que ela possa fazer um trabalho melhor. Nós podemos ter uma visão de que a escola não tem mais chance de ser reformada, não há mais meios, mas podemos também pensar que pode haver algum meio. Então, fique refletindo sobre isso e vamos continuar. Começamos, então, para a pergunta-chave, né? Quem é que tem autoridade para educar? O que faz uma pessoa dizer de si mesma que ela pode educar? O que faz os pais escolherem os professores para os seus filhos ou sentirem-se na posição de educar? Hoje nós poderíamos dizer o que faz a pessoa poder ensinar ou educar é ter um diploma. Mas vejam que Guiton diz. Eu vou me arriscar a ler espanhol aqui, então se eu ler errado, vocês façam vista grossa, por favor. Un maestro nos instruye por lo que nos da, nos excita por aquello que le falta e que nos incita a que seamos nosso próprio maestro interior. Então, o que ele quer dizer? Que o maestro, o mestre, o professor, ele ensina pelo exemplo, né? Ele nos incita a procurar aquilo que nos falta. E como é que ele nos incita a procurar o que nos falta? Mostrando que ele tem isso e que ele pode compartilhar o seu conhecimento conosco. Então, o Steiner, que é um excelente escritor, educador, eu recomendo muito a leitura dos livros dele, em geral, George Steiner. Ele vai dizer o seguinte:
A única licença honrada e evidente para ensinar é a que se possui em virtude do exemplo. O ensino exemplar é ostensivo, é atuação e pode ser mesmo mudo. Então, aqui, os dois autores contradizem a ideia moderna de que para ser professor é preciso ter um diploma. De que para ensinar e educar verdadeiramente, eu vou chegar nesse verdadeiramente, porque eu estou batendo nessa tecla do verdadeiramente, o diploma não é necessário, não é uma instituição necessariamente que vai dizer que que uma pessoa está capacitada a ensinar. E se nós tivermos algum estudante de licenciatura, ou alguém formado, ou pedagogo, alguma coisa assim, eu os desafio a pensar um pouco sobre a universidade realmente formou cada um de vocês para ensinar, ou vocês aprenderam de outra forma? Ou a universidade, na verdade, deseducou a mente de vocês? Ou vocês tiveram bons exemplos e maus exemplos? Vamos pensar sobre isso. Hannah Arendt, em 2000, disse que a expansão da escola responde à mentalidade característica da modernidade, segundo a qual a preservação e o conforto da vida terrestre passam a ser os maiores bens, substituindo a concepção cristã, segundo a qual a virtude e a santidade são mais importantes que o bem-estar físico, por conduzirem a alma para a vida eterna. Esta é a verdadeira razão, diz ela, para a emancipação das mulheres e dos trabalhadores, não enquanto pessoas, mas como peças importantes para o funcionamento da máquina social. E os últimos a ser atingidos nesse processo foram as crianças. Aqui, nós paramos numa questão de telos, de objetivo da educação. Vimos primeiramente quem tem autoridade, ou quem deveria ter autoridade para educar, e aqui nós vemos qual é o objetivo da educação, qual é o telos dela. A educação antiga, a educação da antiguidade, a educação dos judeus, a educação até a Idade Média, podemos dizer, antes das grandes revoluções, principalmente da Revolução Francesa, ela tinha por objetivo formar um homem justo, bom, belo, sábio. Às vezes nós dizemos isso e parece algo bem abstrato, mas percebam que o objetivo da educação, ela ultrapassava o sentido material da vida. Ela não tinha por objetivo conseguir um emprego, conseguir boas condições de vida, mas ela tinha por objetivo o conhecimento da verdade. E aí vocês me perguntam, nossa, mas isso é tão distante da nossa realidade hoje, como é que isso funcionava? Isso era só da aristocracia, era só para quem podia pagar. Mas a gente vai desenvolver isso um pouco mais, mas já vou adiantar um pouco, que é uma educação liberal, uma educação para a liberdade, uma educação para o conhecimento da verdade, ela tem como linha de início, ela tem como realmente como é que eu posso dizer isso em português? O declique dela, eu esqueci, gente, como é que fala? Bom, daqui a pouco eu me lembro a palavra. Mas, bom, a alavanca, isso, era a palavra que eu queria. Ela tem como alavanca o desejo de conhecer a verdade, o desejo de conhecer, não o desejo de servir, não o desejo de ser utilitário. Para isso, existia antigamente as academias de ofício, né? Existiam as artes chamadas liberais e existiam as artes chamadas servis. Não quer dizer necessariamente que uma fosse inferior à outra, mas as artes servis eram feitas e eram ensinadas exatamente para ofícios, para profissões que serviriam às outras pessoas. E vejam que a gente fala de servir às outras pessoas, não necessariamente de ter uma condição de vida extremamente confortável, tá? E as artes liberais, por sua vez, tinham por objetivo o conhecimento da literatura, da linguagem, da tradição, o conhecimento da natureza, e foi a partir das artes liberais que nós conseguimos ter grandes descobertas, e que nós, enquanto civilização, enquanto humanidade, também conseguimos engendrar vários gênios. Então, daqui a pouco, eu vou tentar desenvolver tudo. Se eu deixar alguma ponta solta, por favor, anotem e me perguntem ao fim, porque são muitas coisas para serem ditas e eu não sei se eu vou conseguir dizer tudo, ok? Estou tentando fazer da forma mais resumida possível.
Então, percebam que aqui nós tivemos uma mudança de objetivo do cultivo da virtude da santidade para a preservação do conforto da vida. Então, tivemos uma mudança, uma descida da visão que era para a eternidade para uma visão puramente material de preservação da vida terrena. E aí a Hannah vai dizer que essa mudança de pensamento, ela tem outras influências no restante da sociedade, não apenas no núcleo da escola, no núcleo da educação, que não é uma parte isolada, mas ela é importante para a vida social como um todo. Então, ela vai dizer que isso vai influenciar até nos movimentos de emancipação das mulheres, então vai ter influência nos movimentos feministas também, e no movimento de emancipação dos trabalhadores, quando nós veremos as revoluções, as demandas do proletariado, e isso tudo começa a gerar um desejo por uma expansão da escola, que vai depois atingir as crianças. E aí, o que é que nós, cristãos, temos a ver com isso? Os Blue Dawn, dizem que a educação que não serve a Deus é vazia, e esse vazio será preenchido por outros deuses a quem servirá. Logo, se a educação tem a ver com telos, tem a ver com objetivo de vida, se o objetivo da vida das pessoas, se o objetivo da formação, da educação não for uma formação para a eternidade, e ela não for uma formação que almeja o conhecimento de Deus e das coisas por ele criadas, elas terão, então, como objetivo o conhecimento puramente material, de conquista de bens e de satisfação de desejos egoístas. Então, ela será substituída, essa educação que não vai servir a Deus, ela será sempre uma educação que vai servir a algum outro Deus, embora ele não seja dito como tal. No nosso meio, nós vemos muitas vezes a ideia do ídolo. Então, a educação ela vai se transformar em um ídolo, ou vai guiar os estudantes, os alunos, a servirem a um ídolo que por consequência, não é o próprio Deus. E vejam lá o que diz em Romanos. Será que alguém pode ler essa parte aqui para mim? Não sei, alguém se candidata a ler a passagem de Romanos? Eu leio. Obrigada. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Obrigada, Vitória. Pois essa passagem de Romanos nos diz que Deus se manifesta na sua criação, que nós podemos conhecê-lo pelo que vemos, que nós podemos ter, então, entendimento das coisas de Deus pelo que ele criou. E se nós dissermos que não conhecemos, que não podemos ver isso, nós somos indesculpáveis. E a essa parte de Romanos, eu pergunto algo que nós ouvimos inúmeras vezes na escola, na universidade. A verdade existe? A verdade é absoluta? Ou a verdade é relativa? Na escola, nós ouvimos muitas vezes o seguinte: não existe uma única verdade. Não existe verdade absoluta.
Depende das pessoas, depende da época, depende da civilização. A verdade é subjetiva. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Todo mundo tem que respeitar as opiniões de todo mundo. Então, vejam que a nossa educação, desde muito pequenos, é sempre pautada numa visão subjetiva do mundo, subjetiva da vida, subjetiva do conhecimento, em que todos estão certos, porque se a verdade é subjetiva, então se a pessoa disser que ela está certa, não importa se eu disser que ela está errada. Mas a gente pode ver uma contradição interna nesse argumento de que a verdade é relativa, porque a própria afirmação já se contradiz. Se eu digo que a verdade é relativa, então esta verdade que eu digo é relativa, portanto, há uma verdade absoluta se eu preciso dessa afirmação para sustentar toda a relatividade do resto da vida. Não sei se vocês conseguiram entender essa ideia. Se não tiverem entendido, vocês me falem depois. Mas percebam que é contrária à palavra de Deus a ideia de que a verdade é relativa. Porque, nesse ponto, nós podemos negar o conhecimento da verdade, nós podemos negar a necessidade de qualquer conhecimento, de qualquer busca por um aprendizado, quer seja um aperfeiçoamento humano, simplesmente. Aquela ideia espiritualista de evolução, por exemplo. Porque é tudo relativo, tudo depende do momento, tudo depende da hora, então não tem necessidade nenhuma. E, portanto, a educação se torna obsoleta, a escola se torna obsoleta. Para que é que existe escola? Para que é que existe professor? Para que é que existe livro? Então, vejam só o que a Enquist vai dizer. Se negamos a existência da realidade, negamos também a existência da verdade, já que o conceito de verdade assinala a relação entre a realidade e o que se diz dela. Há uma conexão entre a ideia de que a realidade não existe e certa visão política e pedagógica. Então, a partir dos anos 50, 70, nós vemos uma mudança no paradigma escolar, com as reformas de John Dewey, por exemplo, que vão instaurar um novo tipo de educação baseado em processos psicológicos, algumas vezes, que vai ser chamada de educação construtivista. E essa educação construtivista, ela se baseia nessa ideia de que não há verdade absoluta. Ela se baseia nessa ideia de que a verdade pode ser subjetiva. E, a partir disso, nós vamos ter todo um plano de governo e um plano educacional, uma visão política que vai pautar a vida nas escolas. E aí o Besançon vai dizer o quê? A arte de formar homens está em qualquer país tão estreitamente ligada à forma de governo que talvez não seja possível fazer qualquer transformação considerável na educação pública sem fazê-lo na própria Constituição dos Estados. Então, vejam o que ela diz aqui. Há uma conexão entre a ideia de que a realidade não existe e certa visão política e pedagógica. Então, nós começamos a ter uma visão política e pedagógica que nega a existência da verdade e a torna algo subjetivo. Portanto, ela dá espaço para ideologias. E a Enquist vai dar... Enquist, gente, esse nome não é muito fácil de pronunciar. Ela vai dar uma definição de ideologia muito interessante. Isso talvez isso faça pensar naquela ideia do escola sem partido, mas não vou entrar nesse mérito hoje, ok? Fiquem aí com a pulga atrás da orelha depois. Olha só o que ela vai dizer. Uma maneira de assinalar a diferença entre o ensino e a doutrinação é dizer que a educação doutrina quando apresenta como conhecimento que é somente uma crença. Se a educação apresenta como conhecimento que é somente uma crença ou que é somente uma opinião, a partir desse momento ela está doutrinando. Porém, se todo saber estiver impregnado de subjetividade, isso significará que todo o ensino é doutrinação, o que é precisamente a opinião dos construtivistas dogmáticos. Se a nossa educação atual se baseia nesse princípio, ela passa a ser, portanto, uma educação doutrinária. E por isso, ela é tão importante para o Estado. Por isso, ela é tão ligada à forma de governo. Por isso, os legisladores se importam tanto com a educação.
Porque se a arte de formar homens é estritamente ligada à forma de governo, e essa arte de formar pode ser uma doutrinação, então ela vai ser considerada muito importante por todos os governantes. E aí o Zamboni vai falar, trazendo já uma referência ao Pascal Bernardin, não sei se vocês conhecem, mas ele tem um livro chamado Maquiavel Pedagogo, que vai falar sobre as formas de controle social existentes na sociedade e principalmente empregados na escola. São controles silenciosos. Eu tenho esse livro em PDF, se alguém quiser, eu posso enviar. E aí, o que é que o Zamboni vai dizer a esse respeito? Se mesmo fatores inatos podem ser objeto de manipulação, e aqui ele se baseia em pesquisas que foram feitas com pessoas de várias idades diferentes, mas principalmente adultos, que comprovam que nós somos coagidos socialmente a agir de uma determinada maneira. Então, fizeram um experimento em que havia um ator e um voluntário para participar do experimento, e esse voluntário fazia o papel do professor, e o ator fazia o papel do aluno. E o que é que o professor tinha que fazer? A cada resposta errada do aluno, ele deveria apertar um botão que soltaria uma corrente elétrica, e quanto mais respostas erradas, maior seria essa tensão, e a pessoa poderia morrer de choque, né? Poderia morrer pelo choque elétrico. E aí, havia um pesquisador que falava com esse professor, que era o voluntário da pesquisa. E aí, o aluno respondia errado, o professor apertava o botão. E ele gemia, o aluno gemia do outro lado, né? Mas ele não podia ver o aluno, ele gemia do outro lado. E o pesquisador falava, pode continuar. E aí, na tela, aparecia um aviso dizendo que aquela frequência, aquela tensão, já era perigosa. E aí, o voluntário olhava para o pesquisador e o pesquisador dizia para ele, não, pode apertar. Se a frequência está mais alta, é porque ele está errando mais, o aluno está errando mais. E as pessoas apertavam o botão. Então, moral da história. As pessoas obedeciam a uma autoridade que não era autoridade nenhuma sobre elas, porque elas eram voluntárias. Elas atendiam a resposta do pesquisador simplesmente porque ele era dito como uma autoridade. Então, ele não sofreu violência nenhuma para aceitar aquilo e para agir com violência sobre o outro. Mas a simples noção de que havia uma autoridade, a simples noção de que tinha uma pessoa mandando ali, fazia com que ele obedecesse e não visse as consequências das suas ações. Então, essa foi uma das pesquisas que ele citou para dizer aqui que mesmo fatores inatos podem ser objeto de manipulação, né? Mesmo a nossa tendência a enxergar autoridades pode ser objeto de manipulação. Então, a educação se transforma numa empreitada racional para reorientar os rumos da sociedade, de acordo com a vontade dos modeladores. Não importa que os fracassos se acumulem aos fracassos, de conjunto falhe. A aspiração mesma é profundamente imoral. Então, nós temos aqui uma discussão sobre por que é que a escola é tão defendida? Por que é que todo mundo fala, não, tem que ir para a escola, a educação é fundamental. Mesmo que a escola esteja naufragando, não há uma voz que se levante dentro da escola ou entre os governantes para dizer que o sistema não está funcionando. Mas todo mundo tem uma visão abstrata do que seria a escola, uma visão abstrata do que seria a educação, que, portanto, admite todos os fracassos e não admite nenhuma crítica. Porque se criticamos a educação, nós fazemos inimigos. Se criticamos a escola, a escolarização como ela se dá hoje, universal e compulsória, nós somos tidos como inimigos, somos inimigos da opinião pública, né? Já estou colocando minha cara a tapa aqui para vocês. Então, olha o que os Blue Dorn vão falar. A educação controlada pelo Estado acaba por destruir o vínculo matrimonial, separando os filhos dos pais e dissolvendo a ordem e autoridade delegada por Deus à família. Da nova ordem, visto que o Estado educador toma o lugar da família natural educadora, o casamento e a legitimidade perdem importância. A partir do momento que os pais terceirizam a educação
não só a instrução, mas a educação dos seus filhos para a escola, o próprio núcleo familiar é fragmentado. E ele começa a perder a autoridade. Quanto mais responsabilidade o Estado tem, mais direitos ele acaba tendo também para cumprir essas responsabilidades. E, por conseguinte, mais poder ele tem sobre as pessoas que estão sob os seus cuidados, né? E as crianças são sempre as vítimas. Resultado desta atitude revolucionária, vejam bem, que atitude revolucionária? Daqui a pouco eu explico. É o descontentamento com o mundo. Aqui, antes de eu continuar, eu quero que vocês pensem nos momentos de aula de vocês no ensino médio. Ou ensino fundamental 2. Eu acredito que vocês tenham visto muitos professores dizerem que eu não estou negando esses problemas, percebam, só estou dizendo o caso. Mas muitos professores dizerem que há muita desigualdade no mundo, que o mundo que há problemas ambientais, que precisam ser resolvidos, que a política é ruim, que a autoridade dos pais às vezes é ruim, que a igreja é ruim. E aí nós somos apresentados a todo tipo de perversidade, a todo tipo de maldade, até o ponto que nós achamos que o mundo realmente é muito ruim e precisa haver uma revolução, uma mudança radical para que a gente transforme esse mundo horrível em algo bom. Em um mundo em que as pessoas vivam felizes e compartilhem tudo que elas têm umas com as outras e haja igualdade de valores, porque esse mundo é péssimo, não dá para viver nesse mundo, né? E é lógico, a ideia é vendida para nós de uma forma muito bonita. Então, vejam, resultado desta atitude revolucionária é o descontentamento com o mundo, que se manifesta no que é ensinado nas escolas. Tudo é feito também para dar à criança uma visão pessimista do mundo. Greve, poluição, droga, violência, claro, oculta, racismo direto ou indireto, a gangrena da... Ai, gente, a palavra não vai sair. A gangrena da publicidade, a solidão. Eis o que a criança deve aprender a reconhecer como matéria-prima do seu universo. Aquilo que é chamado na escola de espírito crítico é a crítica admitida do mundo, tal como a concebe a ideologia revolucionária. É a aceitação não crítica do ódio ao mundo. E aqui nós passamos para outra reflexão, que se vocês quiserem eu mando para vocês um vídeo da Ana Carolina Campagnolo, não sei se vocês a conhecem. Mas ela vai fazer uma distinção entre a educação moderna e a educação clássica, falando exatamente sobre essa concepção de homem. Que concepção de homem nós temos? E concepção de mundo, então. A concepção de homem a partir de Rousseau é a de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Portanto, esse homem deve viver livremente, essa criança, esse jovem deve viver livremente para que ele não seja corrompido pela sociedade. E a partir daí nós temos um modelo de educação que vai colocar o aluno no centro. Ele vai ter autonomia para fazer o que ele quiser, liberdade para escolher os conteúdos, embora ele não tenha conhecimentos prévios a esse respeito. Então, ele pode fazer o que ele bem quiser. E também temos outra ideia, que é comum tanto à mente revolucionária quanto à mente cristã, de que o mundo é mau, né? Nós vemos que há maldade no mundo, que há problemas no mundo, e há uma mentalidade gnóstica ou do iluminismo também, que é contrária a essa do Rousseau, que vai dizer que o homem é mau, né? Então, ok, aí nós concordamos, o homem é mau, ou, como Rousseau diz, a ideia do Rousseau já vai induzir a outras formas de educação, mas aqui nós caímos em que solução é dada, que proposta de solução é dada. Quando nós vemos pelo aspecto revolucionário, pelo aspecto do iluminismo ou do gnosticismo, nós temos um mito do progresso, que significa que se a sociedade progredir tecnologicamente, em conhecimento, informação, ela vai atingir um nível de bem-estar social que será vivido por todos, ainda aqui neste mundo. Então, todos os esforços são válidos, todas as perdas são válidas para atingir esse estado de bem-estar social, para atingir esse estado de igualdade, de paz, ainda que muitas vidas sejam ceifadas, ainda que muitas pessoas sejam ignorantes no processo, ainda que haja manipulação e ainda que haja cerceamento da liberdade nesse processo, porque
os meios vão justificar este fim, que é o mito do progresso. Mas percebam que se nós pensamos em progresso é uma ideia que está sempre em desenvolvimento. Quando se atinge o progresso da meta, vou trazer a piadinha da Dilma, né? Que quando atingir a meta, se dobra a meta. O progresso é mais ou menos assim. Quando você atinge o progresso, você aumenta a ideia que você tem do progresso. Então, ninguém nunca chega realmente ao progresso. Ele é inalcançável, ele é inatingível, mas ainda assim é uma ideia vendida para todos nós, de que pela ciência, pela tecnologia, nós poderemos alcançar um estado de bem-estar social. Então, a educação passa a ser uma educação voltada para atingir esse estado, uma educação de formação de mentalidades críticas, para que as pessoas realmente odeiem o mundo em que elas estão, mas não no sentido de resgatar esse mundo e ver as coisas que são boas, mas no sentido de ter uma visão realmente pessimista desse mundo. Então, essa é a formação do tal espírito crítico que nós temos. Né? Lá na BNCC, vocês vão ver que um dos objetivos da educação é a formação do espírito crítico, né? E acho que vocês já ouviram isso durante a vida toda de vocês. E aí, então, a educação ela vai se voltar, a partir desse mito do progresso, principalmente para uma educação de profissionalização, o objetivo de profissionalização, que vai ser cada vez mais burocrática e subordinada a uma autoridade burocrática que encontrará a sua materialização no tal do diploma. Né? Nós acabamos nos tornando uma sociedade de diplomas, e o objetivo de passar pela escola é conseguir um diploma e notas, e notas, e notas, independente do que é que esses diplomas estejam certificando verdadeiramente. Em contrapartida, a visão cristã para a solução desse mundo que nós vemos como mal é a autoeducação, é a transformação do homem, primeiramente, cada indivíduo sendo transformado, cada indivíduo sendo educado, cada indivíduo assumindo a sua responsabilidade, não enquanto massa, não enquanto amor à humanidade, mas quanto amor ao próximo, aquele que está ao nosso lado. E a mudança da própria pessoa, não uma mudança de uma sociedade abstrata. E, então, essa transformação, ela vai ter uma base transcendental, ela visa a eternidade, não um conforto nesse mundo. E por conta disso, nós sabemos, então, que o paraíso não vai ser aqui, que nós estaremos sempre caminhando para chegar nessa sociedade, ou nesse mundo que vai ser melhor, e que ele não vai ser construído pelas nossas próprias mãos, né? Nós estamos em um processo de tentar remir o mundo, né? Falando de Cristo para as outras pessoas, porque Cristo é quem vai trazer a salvação, e ela não vem de nós, mas vem de Cristo. E a nossa missão é conhecer a Deus, conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Isso passa por uma transformação de cada indivíduo, não da massa. E aí, então, a educação que tem por base essa visão transcendental, ela vai ter um professor que é movido pela vocação, pelo amor pela sabedoria, pelo desejo de conhecimento, de transmissão de conhecimento, e o professor vai ter que ser um modelo, ele vai ter que ser um modelo para os seus alunos, ele não pode ser alguém hipócrita, né? E pouco importa o diploma. O diploma não vai dizer que a educação da pessoa terminou, porque ela nunca vai terminar. Sempre haverá mais a conhecer. A cada vez que nós adquirimos um novo conhecimento, nós nos tornamos conscientes da nossa ignorância, né? Por isso que as pessoas dizem que a ignorância é uma bênção, que a gente pode tacar lá, mas quando a gente conhece mais, a gente precisa de mais e mais e mais. Então, um diploma nunca vai poder dizer que nós terminamos a nossa educação, porque ela é uma obra infinita. Ela não vai terminar agora. Gente, eu vou cortar meu vídeo rapidinho, que eu coloquei a cadeira em cima do meu vestido e ele está sendo puxado. Então, me dê um segundo. Não sei. Pronto. Consertei aqui a situação. Vocês estão vendo minha tela ainda? Sim. Sim? Ótimo. Então, vejam só. Esse pensamento de base revolucionária que está nas escolas, ele vem... Ele não é... Como é que eu posso dizer? Ele não é algo que está escondido. Ele é bem explícito nas pautas humanistas, né? Esse aqui, vou mostrar para vocês, é um educador humanista, e ele diz qual é o objetivo da nova escola, tá? Ele diz o seguinte: estou convencido de que a batalha pelo futuro da humanidade deve ser travada e vencida na sala de aula da escola pública, por professores que percebam de forma correta seu papel de proselitismo da nova fé,
a religião da humanidade. Os professores devem incorporar a mesma dedicação altruísta dos pregadores fundamentalistas mais fanáticos, pois serão outro tipo de pregadores, utilizando, porém, a sala de aula em vez do púlpito. A sala de aula deverá se tornar, e o fará, a arena do conflito entre o velho e o novo, o corpo em putrefação do cristianismo, com todas as suas misérias e males adjacentes, e a nova fé do humanismo. Então, aqui, novamente, nós temos a repetição de que a escola se propõe a formar um novo tipo de ser humano. E, formando um novo tipo de ser humano, ela vai formar um novo tipo de adoração, um novo tipo de ídolo, e ela se torna, então, um novo tipo de templo, né? Ela passa a ensinar a adoração a um Deus diferente, que é a própria humanidade. E aí, qual era o ideal de educação na antiguidade, antes das revoluções todas? Percebam que o que eu estou falando da educação moderna começa principalmente no período pós-guerra, ok? No período pós-guerra, isso se intensifica em políticas educacionais abrangentes, em que vários países tomam essas mesmas decisões, principalmente em virtude da criação da ONU, que tem por objetivo uma uniformização do ensino, que todos os países sigam a mesma cartilha. Então, a partir desse momento, nós temos também a criação de exames para aferir a capacidade dos alunos. Temos, por exemplo, o PISA, que é uma forma de gerar competição entre os países, dentro das escolas e entre os alunos, então, em todas as escalas, porque, então, um país vai se colocar em comparação ao outro para atingir esse objetivo que é de uma sociedade humanista. Então, o que rege esses exames, a gente tem aquela ideia de que é muito bom ter esse nivelamento, às vezes, né? Mas ele tem um objetivo por trás, que é realmente de fazer com que todas as pessoas acabem obedecendo a essa cartilha educacional da ONU e dos conglomerados que investem na educação, né? A gente vai ver isso mais tarde, daqui a alguns slides. Então, essa educação massiva, universal, compulsória, ela começa principalmente depois do período do pós-guerra, né? Começa no pós-guerra, tem alguns desdobramentos antes, com o iluminismo, nós começamos a ter uma educação mais voltada para o homem, né? Ela para de ser uma educação que busca a verdade, que busca o conhecimento de Deus, como era a educação na Idade Média. Nós temos também um desenvolvimento disso na Revolução Francesa, que cria a escola pública universal e compulsória também, que tem agora o objetivo de formar cidadãos para o Estado, e inclusive proíbe as escolas confessionais, proíbe os pais de ensinarem os filhos em casa, porque aí a gente pensa, nossa, mas foi o Lutero que falou da democratização do ensino? Como assim? E sim, vocês vão ver que muitos teóricos católicos vão culpar a reforma protestante de todos esses males atuais da educação, mas se nós pensarmos no que foi o trabalho do Lutero e do Calvino também, eles tinham o objetivo de uma democratização do ensino para que as pessoas pudessem ler a Bíblia e também pudessem ter liberdade de conhecer e ter acesso ao conhecimento. Mas nesse ponto, as escolas não eram ou não deveriam ser regidas pelo governo, regidas pelo Estado, mas pelas famílias, congregações e pela igreja. E aí o Estado, percebendo a grande utilidade que teria em educar as crianças, é que criou as escolas, deu seu apoio para a criação dessas escolas e tornou a educação compulsória. Compulsória quer dizer o quê? As crianças eram obrigadas a irem à escola, né? Então, os pais também eram obrigados a deixarem-nas lá, embora eles tivessem, talvez, capacidade de educá-las em casa e já o fizessem antes, mas eles eram obrigados. Então, isso foi uma volta e meia, só para explicar para vocês quando foi que isso começou e chegar aqui no ideal de educação da antiguidade. Como era a educação antes dessas revoluções, antes dessas reformas, antes da mudança de paradigma, principalmente na antiguidade. Então, aqui vocês tomem a antiguidade clássica, educação dos gregos. E aí nós vamos ter uma diferença entre a educação dos atenienses e a educação dos espartanos. Aqui tomem a referência como a educação dos atenienses, que tinha como objetivo formar o homem belo e bom. Belo e bom quer dizer que era um homem justo e moral, ok?
Já a educação espartana era já uma sementinha, uma precursora da educação que nós temos hoje, era uma educação utilitária. Os filhos não pertenciam aos pais, mas pertenciam ao governo e deveriam defender a sociedade, o Estado, não a sociedade em si, mas o Estado como um todo. Então, era uma sociedade extremamente militarizada e servil. Enquanto a sociedade ateniense tinha os homens livres e tinha os seus professores, como nós temos o exemplo de Sócrates, que era alguém que era seguido pelo seu exemplo. Ele não recebia pelo que ele ensinava, ele não coagia os alunos a segui-lo, e os alunos estavam ali porque queriam, por sua própria vontade, não porque eles eram obrigados ou porque eles tinham que preencher algum cargo público, algum cargo na sociedade. Então, vejam que aqui, tomando o exemplo de Sócrates, a relação entre mestre e discípulo era baseada no desejo de imitação do herói espiritual. E é aquilo que nós dissemos anteriormente, da autoridade do professor. É alguém imitável, é alguém que inspira pelo exemplo, é alguém que te eleva a querer buscar, a querer saber mais. Não alguém que te obriga, não alguém que te coage, não alguém que dá notas para aquilo que você tem capacidade de repetir e que te passa um conhecimento fragmentário, não aquilo que vai se transformar em quem você é e vai fazer parte, então, da sua personalidade. Então, aqui nós temos a diferença. Gente, eu tenho quanto tempo ainda, hein? Pausa dramática para eu saber quanto tempo eu tenho. Alguém? 15 minutos. Ok, vou tentar. Vou tentar chegar lá. E aí nós temos, então, aquela parte do nosso subtítulo. O que é a mente educada e o que é a mente escolarizada? Façamos primeiro uma distinção entre educação e adestramento, ok? A educação, ela tem o objetivo de transmitir conteúdos. Ela respeita a individualidade. E ela tem o princípio da liberdade como base. Então, a liberdade de aprender, de quem se quer aprender, não de um professor que nos é apresentado por obrigação, a liberdade de estudar aquilo porque se tem interesse, não elementos fragmentados, e a individualidade no sentido de que a pessoa é vista como uma pessoa completa, ela tem contato direto com quem a educa, ela não é um item misturado à massa, no meio de 30, 40 alunos, para quem não se dá atenção, de quem não se conhecem os gostos, as dificuldades, os sonhos, as particularidades. Então, a educação, ela tem, então, o objetivo de transmitir conteúdos para uma pessoa específica, única e irrepetível, porque ela, a partir dos conteúdos que ela vai receber, vai transformá-los em conhecimento, que vão transformar a pessoa dela, e ela tem a liberdade de estar ali ou de não estar ali, de aprender daquela pessoa ou de outra pessoa, né? E isso é diferente do adestramento, que tem a socialização como objetivo. Então, é mais importante que as pessoas obedeçam a uma ordem social, a um grupo, do que elas adquiram conhecimento. Então, a partir daqui, o que vai ser ensinado não são conhecimentos, não são conteúdos cognitivos, mas conteúdos comportamentais de adequação à dinâmica do grupo, em que um julga o outro. Por isso, nós temos tanto a defesa dos pares, de a criança conviver sempre com os seus iguais, porque os seus iguais vão incitá-la, vão fazer com que ela se sinta obrigada a agir como eles, e aí, então ela não vai ter exemplos superiores de que ela possa aprender. Então, por isso, nós temos o igualitarismo, que é o que o Lewis falou antes. As crianças têm que ser todas iguais, niveladas. E para que elas sejam niveladas, é preciso que esse nivelamento seja por baixo, para que nenhuma criança seja excluída, para que nenhum adolescente, jovem, adulto seja excluído desse adestramento. Então, todas as pessoas são colocadas num grupo, e elas não são conhecidas por quem elas são individualmente, mas por quem elas representam enquanto grupo. E aí nós temos também o surgimento de características grupais, tribais e de defesas de pautas comuns, né, que muitas vezes são de demandas externas, mas que os adolescentes, principalmente, acabam tomando para si.
E aqui também nós temos o detalhe da obrigação. Então, nos imposto um professor específico, com um conteúdo que ele mesmo escolhe, no horário que ele mesmo escolhe, do jeito que ele mesmo escolhe, e mesmo as necessidades mais básicas estão sujeitas a essa autoridade, como, por exemplo, uma criança ela tem que pedir para ir ao banheiro, ela tem que pedir para beber água, ela tem que pedir para levantar, ela tem que pedir para falar. E dentro desse adestramento, chega um ponto da vida dela que ela não sabe tomar mais decisões sozinha. Ela precisa sempre de uma fonte externa para dizer que tipo de decisão ela tem que tomar, que comportamento ela deve ter, e isso tolhe, inibe a sua capacidade criativa, a sua liberdade. Então, a escola é vista como uma entidade abstrata. São louvados os seus benefícios hipotéticos, que representam como que a essência da escola. Já os malefícios e danos reais que ela vem causando a milhões de crianças são apenas detalhes acidentais. Acidentes de percurso que não prejudicam a santidade da causa. Vejam que é aquilo que eu falei anteriormente, que a partir do momento que nós começamos a criticar a escola, nós somos vistos como inimigos da ordem estabelecida, porque o que se pede é que nós façamos vista grossa a todos os malefícios que ela carrega consigo. Vejam por que isso se dá, né? Qual é o objetivo de valorizar tanto a escola, de valorizar tanto essa educação uniforme, compulsória, universal? Isso é porque a instrução extrapolou os domínios da política nacional, convertendo-se em um dos principais instrumentos para o planejamento de transformações político-sociais de alcance global. Os principais coordenadores deste processo, fornecendo modelos educacionais e financiando a sua implantação, são os grandes organismos internacionais, como a Unesco e o Banco Mundial, em parceria com os agentes locais. A partir do momento que essas instituições, como o Banco Mundial, os conglomerados econômicos e a ONU, passam a investir na educação, eles também pedem os resultados que eles querem. Então, eles podem intervir na educação nacional e internacional como eles bem querem. Isso tira a autonomia dos próprios países, dos próprios estados, de educar para as suas próprias necessidades, ainda que sejam necessidades utilitárias, mas eles têm sempre que ser subservientes a esse mando global, já que eles são, patrocinados por ele, né? E olhem só o que o Bernardin vai dizer lá no Maquiavel Pedagogo. Existem 3 tipos de estratégias para provocar mudanças de comportamentos. Estratégias coercitivas, que dependem de um aparelho repressivo, pensa na ditadura. Estratégias empírico-racionais, baseadas no fato de que o homem é racional e sensível às demonstrações lógicas. Estratégias normativas e reeducativas, que relacionam a inovação à mudança de atitudes e valores. As instituições internacionais trabalham sobre as estratégias do 3º tipo, que são técnicas de manipulação psicológica. Os professores são chamados a participar das reformas pedagógicas do modelo descentralizado, através da dinâmica de grupo, e desta forma aceitam o esvaziamento do conteúdo acadêmico, substituindo-o por uma educação multidimensional e não cognitiva. Esta estratégia é importante porque muitas reformas anteriores fracassaram devido à oposição passiva dos professores, que não abraçavam voluntariamente as novas tendências. Então, vejam que aqui não há uma culpabilização dos professores. Os professores estão aprendendo e funcionando nessa engrenagem. E aqui vocês veem uma observação importante, substituindo o conteúdo acadêmico por uma educação multidimensional e não cognitiva. Então, vocês podem pensar na educação de temas transversais, vocês podem pensar no excesso de técnicas e métodos e novos aparatos tecnológicos e toda uma série de elementos de coisas externas ao próprio aluno, externas ao próprio professor, externas ao conteúdo, dadas como exigências para se atingir uma educação de qualidade. Então, disse, as escolas não têm infraestrutura, elas não têm computador, elas não têm conexão à internet, elas não têm quadros digitais, os alunos não têm iPads próprios. E tudo isso é dado como uma justificativa, como
uma coisa realmente necessária para atingir o fim da educação. E, na verdade, nós temos aí uma hipervalorização dos meios, um esquecimento dos fins. E a pedagogia moderna faz isso com a educação dos professores. Ela se fundamenta muito mais no ensino de técnicas várias, de métodos variados para o ensino, passando principalmente pela ludicidade, pelo brincar é mais importante. Não estou dizendo que brincar não é importante, não estou dizendo que a ludicidade não é importante, mas estou dizendo que essas são atividades super valorizadas em detrimento do próprio conteúdo que há de se ensinar. Então, não há mais conteúdo, há um esvaziamento, e a partir desse momento, o que conta são os meios, as formas. Então, eu acho que vocês devem se lembrar de algum momento da universidade, do ensino médio, do ensino fundamental, em que vocês faziam brincadeiras, e no fim vocês não sabiam mais por que é que vocês estavam brincando, ou qual era o objetivo de fazer aquelas coisas todas no quadro digital, que conhecimento vocês puderam tirar dali. E se o professor realmente sabia o que ele estava ensinando. Porque a partir do momento em que os meios são mais valorizados, o professor não tem mais a obrigação de deter o conhecimento. E não tendo mais essa obrigação, ele perde a sua autoridade primeira, que ele é uma autoridade por deter um conhecimento que os outros não detêm. E vocês que já estudaram na didática vão me dizer que o que eu estou dizendo é totalmente errado, porque o aluno não é um ser iluminado pelo professor, ele tem conhecimentos prévios também. Ele tem conhecimentos prévios que ele aprendeu, que ele adquiriu no meio. Mas o objetivo da educação na escola, ou da educação formal, é ensinar aquilo que ele não pode aprender sozinho no meio, mas que ele precisa do intermédio de um professor, que ele precisa do intermédio de conteúdo, que ele não consegue sozinho atingir por falta de organização, principalmente. Então, o professor é esvaziado dessa autoridade quando se dá mais valor aos meios de ensino do que ao próprio conteúdo. Então, essa estratégia é importante porque as reformas anteriores fracassaram. Logo, coloca-se o professor ali participando dessas estratégias de grupo, dessas dinâmicas de grupo, para que dessa forma eles não percebam quais são os objetivos finais e dessa mudança de comportamento e então abracem voluntariamente as novas tendências. E o que é a educação universal, então? E nós, enquanto igreja, devemos nos preocupar quanto a isso. Ela age diretamente na mente humana e na formação do caráter. E, além disso, uma força que se expande cada vez mais, já que o Estado aceitou a plena responsabilidade pela instrução de todos os jovens da nação. É obrigado a estender o seu controle mais além, em novos campos, ao bem-estar físico dos alunos, à sua alimentação e os seus cuidados médicos, ao divertimento e ao emprego do tempo livre, enfim, ao seu comportamento moral e à sua conduta psicológica. Assim, a instrução universal acarreta a criação de todo um sistema organizativo e de controle, que tende a se tornar sempre mais forte e influente até cobrir todo o campo da cultura e abraçar cada instituição educativa, do jardim de infância à universidade. Essa parte é importante. O movimento moderno por uma instrução universal tende, assim, inevitavelmente, a torná-la a rival ou a alternativa à igreja, que é também uma instituição universal que age igualmente na mente humana e na formação do caráter. E, na verdade, não há dúvida que o progresso da instrução universal coincidiu com a secularização da cultura moderna e foi a sua causa principal. A partir do momento em que jovens, adolescentes e crianças passam a maior parte do seu dia, a maior parte da sua rotina inseridos nesse ambiente secularizado, não é de se estranhar que a sua mente seja e os seus comportamentos sejam também secularizados e de que eles amem mais as coisas terrenas do que as coisas eternas, porque é isso que eles aprendem todos os dias. Enquanto eles vão ter alguns momentos, 2 ou 3 horas com os pais em casa e talvez 1 hora na escola bíblica dominical ou no culto de domingo, para que eles tenham alguma informação diferente, algum exemplo comportamental diferente daquilo que eles são, daquilo de onde eles estão imersos na maior parte da sua rotina. Mais uma crítica. Então, aqui nós temos uma crítica à educação universal, aqui a educação igualitária. A igualdade de oportunidades na educação é meta desejável e realizável, mas confundi-la com obrigatoriedade escolar é confundir salvação com igreja. O que ele está dizendo aqui
é que obrigar a ir para a escola é diferente de educar. A escola tornou-se a religião universal do proletariado modernizado e faz promessas férteis de salvação aos pobres da era tecnológica. O Estado-nação adotou-a moldando todos os cidadãos no currículo hierarquizado, à base de diplomas sucessivos, algo parecido com os ritos de iniciação e promoções hieráticas de outrora. O Estado moderno assumiu a obrigação de impor os ditames de seus educadores por meio de inspetores bem-intencionados e de exigências empregatícias, mais ou menos como fizeram os reis espanhóis que impunham os ditames de seus teólogos pelos conquistadores e pela Inquisição. Então, aqui nós vemos um grande problema em confundir a educação com a salvação do homem e em pensar que ela pode ser encontrada na escola. Logo, nós temos algumas conclusões. A cultura não coincide com a alfabetização. Alfabetizar-se é importante. Ter a capacidade de ler é importante. Foi um dos objetivos da Reforma Protestante, foi tornar a Bíblia acessível a todas as pessoas. Mas ser alfabetizado não é o mesmo que deter cultura. Não é o mesmo que conhecer as grandes obras da humanidade. Não é o mesmo que ter um conhecimento tradicional. Por quê? Porque nós temos pessoas que nunca pisaram na escola, que nunca foram alfabetizadas, mas têm um amplo conhecimento literário, um amplo conhecimento cultural, e se vocês conversarem com pessoas idosas, muitas vezes elas têm muito a nos ensinar. Por que é dito que a alfabetização não é o mesmo que cultura? Porque nós temos hoje um tipo de literatura feito para os nossos semi-alfabetizados, que é a nossa literatura de entretenimento. Então, a literatura também decaiu, as produções culturais também decaíram para atender a esse público que é mal educado, que tem uma noção, uma ideia de que é educado, porque passou pela escola, mas que, na verdade, não detém os conhecimentos necessários para compreender bem a realidade. Então, uma pessoa semi-alfabetizada, ela vai receber uma literatura que esteja de acordo com ela. Então, às vezes é pior ter esse tipo de alfabetização do que não ter nenhuma. Não estou dizendo que é bom não ter nenhuma, só estou dizendo que vejam só o tipo de alimento que é dado para a alma. Aprendizagem não é o mesmo que sabedoria. E os professores, eles não se sentem sábios e eles não sentem necessidade de ensinar sabedoria. Então, pode-se aprender qualquer coisa. Sabedoria é quando o conhecimento começa a fazer parte da vida da pessoa. E esse conhecimento rege as suas ações e a sua moral e a sua ética. Então, nem sempre essa aprendizagem ela vai fazer parte da vida da pessoa mesmo, desse indivíduo. Logo, escola não é sinônimo de educação e nem de instrução. Nós vemos a escola falhando em educar moralmente, educar em princípios, e vemos a escola falhando em instruir nos conteúdos básicos, alfabetização, literatura, matemática, ciências. Então, o que a escola se tornou, se ela não cumpre nenhum dos dois objetivos a que ela se propunha? Einstein já dizia que é um erro grave supor que a satisfação de observar e pesquisar pode ser promovida por meio da coerção. Então, neste ponto, ele está criticando a obrigatoriedade da frequência escolar. Porque as crianças, acho que vocês se lembram da época da infância de vocês, as crianças amam aprender. Se vocês estão aqui nessa palestra hoje, se vocês frequentam as palestras da SA, é porque vocês têm desejo por conhecimento. E eu acredito que nenhum de vocês está aqui obrigado. Né? Eu acredito que todos vocês estão aqui por livre e espontânea vontade. E quando vocês se interessam pelo tema, vocês vão investigá-lo mais a fundo, mais a fundo e mais a fundo. Isso não acontece quando vocês têm um prazo determinado para entregar um trabalho determinado, ler um texto determinado por outra pessoa e escrever um trabalho para que vocês recebam uma nota. Isso não gera conhecimento. Isso vai servir para vocês juntarem alguns pontos e terem um diploma depois. Mas quando a gente se reúne aqui nessa sociedade, é uma prova de que nós temos sim desejo por conhecimento. Quando as crianças nos perguntam e elas vêm cheias de curiosidades para conhecer mais do mundo, é porque a inteligência delas está trabalhando. Não significa que elas não gostam de estudar, não significa que elas não gostam de aprender. Mas é engraçado que quando as crianças chegam ali na quinta série, quarta série, você pergunta se ela é inteligente, ela diz que não.
ela esquece de que ela tem capacidade de aprender. E ela começa a se nivelar pelas notas que ela tem. E a partir desse momento, ela acha que ela não tem capacidade se ela tirar uma nota baixa, porque o coleguinha tirou uma nota maior que a dela. Então, ela começa a se achar burra. E por conta disso, ela vai sempre se achar incompetente para buscar novos conhecimentos e questionar essa educação que ela recebeu. Logo, tentando já concluir, a nova igreja do mundo é a indústria do conhecimento, ao mesmo tempo fornecedora de ópio e lugar de trabalho durante um número sempre maior de anos na vida de uma pessoa. A desescolarização está, pois, na raiz de qualquer movimento que vise a libertação humana. Cada um é responsável por sua própria desescolarização. Unicamente nós temos o poder de fazê-lo. Cada um, cada pai, cada mãe, cada um de nós, jovens, cada estudante, é responsável por desescolarizar sua mente, por parar de achar que educar-se e conhecer a verdade e adquirir conhecimento é compatível, é a mesma coisa que ter notas e diplomas e uma frequência escolar. A capacidade de adequação na escola de massa é mais estimulada que a inteligência e o autoconhecimento. Por isso é que, puxando a sardinha para o meu lado, a educação domiciliar é tão criticada na questão da socialização, porque a escola atual, a escola moderna, a escola construtivista, ela dá muito mais valor a que as crianças se adequem ao modelo pré-estabelecido, ao comportamento, e que todas elas tenham o mesmo tipo de comportamento, do que elas adquiram inteligência e autoconhecimento. E o Jacques Barzun vai dizer que a educação não se confunde com o ensino. É algo mais inatingível. É o próprio feito de um homem. Às vezes, em virtude do ensino que recebeu. Nós tivemos ensino na escola e nós podemos utilizá-lo, sim. Mas isso não é ainda educação. Ninguém diz a respeito de outro, eu o eduquei. O que soaria ofensivo, mas eu o ensinei. E, para finalizar, a educação não pode se concentrar no fornecimento de uma grande massa de dados colocada sobre uma personalidade que permanece a mesma de antes. Se assim fosse, teríamos um cabedal de conhecimentos eruditos colocados na personalidade de um homem vulgar e imaturo. A educação não apenas acrescenta informações, mas afeta o homem inteiro e altera a sua personalidade. Logo, uma mente educada é a mente que é alterada pelo conhecimento que recebe, e que tem liberdade para buscar esse conhecimento, e que tem consciência do objetivo desse conhecimento, do seu telos. Não é uma educação compulsória, obrigatória, universal, que a massifica. Essa é a educação escolarizada, que pretende transformar todas as pessoas em máquinas, em peças úteis para um sistema funcionar. E aí vocês me perguntam, qual é então a solução para isso? Vamos acabar com as escolas, todo mundo tem que fazer educação domiciliar. Não. Nem todas as pessoas, nem todas as famílias têm capacidade de fazer educação domiciliar. Mas, uma das propostas, nós temos 3 propostas dadas pelo Zamboni. A primeira, a educação de 1 para 1. Um professor para um aluno. Um professor que conheça bem esse aluno. Um aluno que tenha afeição por esse professor. Nós aprendemos das pessoas que nós admiramos. A educação de 1 para 1 é a que mais tem resultado. Na massificação, isso não é possível. Mas dentro da família, que é a célula máter da sociedade, que, por mandamento, se vocês lerem Deuteronômio, tem a obrigação de ensinar os seus filhos, dentro da família existe essa possibilidade de educação de 1 para 1. A segunda possibilidade é a escola confessional, que ainda assim, no nosso país, está ligada, aprisionada às regras da BNCC. Então, a educação confessional não tem toda essa liberdade. Talvez a nossa luta possa ser para que as escolas particulares não tenham que responder às regras, às normas de uma educação governamental. E a terceira, então, é a educação domiciliar, em que os pais tomam para si a responsabilidade não só de educar, mas também instruir os seus filhos em casa. E quando eles sentem uma necessidade, eles podem também contratar tutores com quem eles terão valores parecidos e eles poderão também observar e escolher os tutores que eles querem para os seus filhos e ter um controle, uma observação melhor dessa educação que vise não a uma prática comportamental, mas que visa o conhecimento da verdade e a verdade de Deus. A gente lê lá em Romanos
e não a essa ideia de que a verdade é relativa. Eu espero que vocês tenham entendido que eu não tenha falado muito rápido. É isso, gente. Bom, pessoal, agora vamos abrir para as perguntas. Quem quiser, só ativar a mãozinha aí que perguntas vão ser feitas na hora. Eita, ninguém tem pergunta. Alguém? Tem uma mão ali, levantada. O Vitor e depois o Adriel. Pois bem. Pode falar. Pode deixar o Adriel ir primeiro. Bom, eu cheguei aqui meio que de paraquedas e gostei muito, muito mesmo da aula, né, da explicação e tudo, da apresentação. Eu queria saber como é que eu posso. Eu percebi que é um grupo, né? Eu queria saber como é que eu posso fazer parte mais, assim, se tem rede social, YouTube, para que eu possa acompanhar mais e ter mais contato com a educação clássica, porque é algo que já me interessa há bastante tempo e eu queria saber. Parabéns aí pela explanação, muito bem feita, gostei demais. E queria saber também, se possível, queria muito, como é uma área que me interessa bastante, eu tenho pretensões de estudar isso de forma autodidata sobre a questão da educação clássica e tudo mais, aprofundar. Eu queria alguns autores ali eu conheço, mas assim eu queria alguns outros não. Eu queria saber a bibliografia para poder depois estudar por conta própria também, alguns livros e tal. Tem o livro do Pascal Bernardão, mas eu não consegui ler. E estou adquirindo aos poucos alguns títulos, alguns livros, né, sobre educação clássica e temas correlatos para poder me aprofundar. Eu queria saber também sobre isso. Tá certo. Obrigada, Adriel. Adriel, você é o amigo da Thaíris? Sim, sou amigo da Thaís. Gente, a Thaíris é uma amiga minha e aí ela saiu convidando várias pessoas. Então, a começar pela resposta quanto a participar do grupo, eu acho que o Vitor e o João e o Douglas vão saber te falar melhor, ok? Sobre a gente associação. pode encaminhar melhor, Adriel. Por onde que você veio? Só para a gente saber. Você chegou por um link que alguém te enviou? Foi isso? Ou você achou a gente pelo Facebook ou pelo Instagram? Como é que foi? Não, foi pelo link que está aí no YouTube. Ah, entendi. Então depois a gente vai pegar junto com ela o seu contato e a gente resolve isso para você, beleza? Bom, tá certo, então. Obrigado. A gente tem outras gravações também no canal do YouTube, se você procurar também, tá? Do SCA, que lá você já vai ver as gravações anteriores, beleza? Gostei. Era a minha preocupação, saber se estava sendo gravado ou não. Porque como não peguei logo do início, né? Eu queria reassistir, né? Tudinho e tal. Não, que isso. A gente está com as nossas palestras todas gravadas, beleza? Continuando, eu vou disponibilizar esses slides. E quanto a conhecer mais sobre a educação clássica, sobre a educação domiciliar, você pode entrar... primeiro você pode procurar esse livro aqui, que se chama Ensinando Trivium, da família Bluedorn. Esse aqui é o volume 1, que é o Trivium teórico, vai falar sobre as artes liberais, ok? Com um posicionamento cristão, protestante, então tem justificativas bíblicas para tudo que eles estão propondo aqui nesse livro. Além disso, você vai ter esse livro aqui que também me serviu, é uma crítica à educação construtivista, tá bom? Guia para perplexos. Eu vou compartilhar essa bibliografia toda com vocês. Em seguida, você tem o Emborrecimento Programado. Gente, todos os títulos são, assim, polêmicos. Esse aqui foi escrito por um professor que trabalhou durante 30 anos. E para conhecer verdadeiramente a educação clássica, eu recomendo a leitura do Trivium, da Mary Joseph. E também, deixa eu ver se eu acho aqui o meu livro para te mostrar. Bom, não vou achar. Dê um segundo que eu vou levantar para pegar o livro aqui para te mostrar, ok?
Pronto, eu vou saber de cor. Você vai ter Como Ler Livros, Mortimer Adler, ok? É um livro que ensina a ler livros? Sim, é um livro que ensina a ler livros. Eu sempre quis ter esse, nossa. Eu sempre quis ter esse Eu livro. tenho PDFs, tá? Vocês podem pedir os PDFs dos livros. Como Educar Sua Mente, da Susan Wise Bauer, ela vai trazer tanto a noção da educação liberal, de uma forma muito didática, como exercícios para colocar em prática o que ela está ensinando, ok? Então, é uma leitura muito boa, muito rica, e aí ela vai nos ensinar a entender os grandes autores, ok? Para além desse, esse aqui eu não li ainda, mas já recomendo, que é Uma Explicação das Artes Liberais, ok? Pelo estudo da cultura medieval, Paul Ablisson. Ele vai explicar didaticamente o que são as 7 artes liberais, que começam com o trivium, que são a gramática, a lógica e a retórica, e depois o quadrivium, que são as artes superiores, que são a matemática, a geometria, a aritmética, a música e a astronomia, ok? E esse aqui, que é o trivium clássico, do Marshall McLuhan, ok? Ele também vai trazer uma explicação, já trazendo aporte de Aristóteles, um pouco também dessa crítica da educação moderna. Ele vai trazer nesse livro aqui, o Trivium Clássico. Ok? Respondi a pergunta? Depois eu posso enviar links também de blogs, de grupos, de estudo e tudo mais. Sim, sim. Alguns engraçado que esses livros eu tenho o Trivium da Miriam Joseph, inclusive já estudei um pouco do livro, não cheguei a estudar ele por completo, mas tem uma parte dele. E tem o livro que está na minha lista também para ler. Eu tenho esse livro aqui também, que é o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Os outros livros, todos estão nas minhas listas de compra, né? Certo. Mas comece lendo um, mastigue, e aí depois você passa para os outros. Com certeza. Né? É a coisa que eu estou organizando ainda para futuramente eu começar a estudar mesmo, assim, aprofundar. Porque me interessa bastante. E até porque eu tenho pretensões de docência, inclusive como tutor também, homeschooling e tudo mais, então me interessa bastante esses assuntos. Mas ainda é algo que eu estou iniciando. É incipiente ainda, né? Exatamente. Pode contar comigo. Tem mais, gente? Vitor? Não, pode deixar o André perguntar. Vai lá, André. Vitor vai fazer a pergunta polêmica do fim, gente. Tá aguardando para o fim. Na verdade, eu levantei a mão porque também ninguém estava levantando, né? Então eu queria dar início à discussão, mas já que engatou aí, pode ir. Viram aí como o comportamento de um e dos outros não é mentira o que eu falei. Vamos, prossiga. Então, eu também caí de paraquedas e também sou amigo de Thaíris, né? Então, foi através dela que eu cheguei aqui, né? Queria também parabenizar a apresentação aí de Maria Maíra. É quase um trava-língua, né? O seu nome. Verdade. Mas eu queria te parabenizar, foi excelente, né? Da parte que eu peguei até o final. E a minha fala é a mesma de Adriel. Eu queria saber melhor sobre a sociedade, como ter contato. Eu também já tenho interesse na educação clássica há algum tempo. Eu já venho estudando algumas coisas, né, a parte do trivium, embora meu interesse maior seja no quadrivium, porque eu sou de exatas e queria aprender melhor, né, a respeito disso. Você só chega ao quadrivium depois de passar pelo trivium, não dá para saltar. Claro, eu sei disso. E eu sei também que é mais desafiador, né, porque é mais difícil, são as artes superiores, como você disse. Então eu queria saber melhor a respeito da sociedade e como que a gente pode manter mais contato, pegar materiais, e é isso aí, entendeu? É basicamente isso mesmo, nenhuma curiosidade específica sobre o tema, não, mas sobre o contato com vocês. E mais uma vez, obrigado aí. Obrigada, André. Essa questão da divulgação aí, o Douglas depois vai pegar o contato de vocês, a gente pode pegar até pela Maria, e também lembrar do SA pagar
a Thaíris, viu? Porque ela tá trazendo muita gente hoje. Ah, Começar a Ou pagar então, ela. uma comissão. um detalhe, Uma recentemente comissão é boa. eu encontrei a Maria pelo Instagram e foi Thaíris que me indicou. Acho que foi essa semana, né? Um cara lá com um nome de usuário estranho que te adicionou, fui eu. Ela me falou de você. Isso, sou eu. Mas, André e Adriel, se vocês já começarem a, por exemplo, seguir o grupo no Facebook do SA, vocês já vão acompanhar as palestras, porque a gente já libera toda semana lá. Aí isso já pode ser o primeiro passo, mas a gente vai pegar o nome de vocês tudo certinho. Ah, ótimo. Excelente, excelente. Então a gente já vai encaminhando. Respondido? Sim, sim. Pessoal, por causa do horário, eu vou pedir para o João fazer uma oração encerrando, mas aí quem quiser continuar com as perguntas e continuar por aqui, fica à vontade. Também vai depender da disponibilidade da Maria para responder. Deixa eu só fazer o último comentário antes de encerrar. Aí acho que a gente já pode arrematar tudo aí depois. Primeiro, eu ia fazer uma pergunta, mas eu esqueci antes, eu não anotei, eu esqueci, mas eu lembrei de outra. Uma das coisas é que tu falou do experimento do professor e da autoridade aí, o nome dele é experimento de Milgram. Tem um filme chamado Experimenter, tinha até um tempo atrás na Netflix, que ele conta a história desse experimento. É bem interessante, então fica a indicação. É Experimenter em inglês mesmo. E uma outra coisa é que parece que muito da solução para esse problema que tu lançou aqui, e obviamente que a gente não dá para julgar completamente, porque tu fez um resumo, um apanhado, né? Tem várias citações que tu fez. Mas parece girar em torno da responsabilidade dos pais, né? De educar os filhos. Só que, se você for na própria teologia cristã, assim como a escola, a família também é uma instituição que joga contra a fé. Tanto que Pedro fala que uma das coisas que, lá nas cartas dele, que Cristo veio nos libertar, é das vãs tradições que a gente recebeu dos nossos pais, né? Então, como que eu posso ter uma solução que passa por uma outra instituição que, assim como a escola, é deturpada em relação, por exemplo, à fé? Então, essa seria a pergunta final. Rapidão. Peraí. Eu gostei muito da pergunta do Vitor, que é praticamente a minha, e eu só posso emendar um negócio, só para finalizar mesmo. E outra coisa seria como que a gente faz quando a família não tem, não só o capital moral para passar para os seus filhos, para a educação, como também o próprio capital financeiro, porque, pelo menos eu vou entender, fica muito vinculado à necessidade de ter algum tipo de fundo, né, ter algum tipo de quantia para conseguir garantir uma experiência mais qualitativa, com tutores, com o próprio conhecimento que um pai ou uma mãe vai ter também, a refletir um pouco de qual é a posição que eles têm ou qual foi a educação que eles tiveram, né? Então, eu até parei pensar um pouco na minha própria, que isso seria um pouco difícil no meu caso, né? Sendo que ambos meus dois pais não vieram de origens muito letradas e coisas assim, entende? E aí fico pensando no papel da igreja, que se ela não poderia suprir essa falta de... Para quem não tem a capacidade de orçar com um tutor, por exemplo, o próprio papel prático e social da igreja nisso. Só uma coisa, João, rapidinho. Alguns países dão esse suporte. Nova Zelândia é um exemplo. Nova Zelândia é um exemplo para tudo. Pena que é uma ilha, né, cara? As famílias recebem um incentivo, né, à educação domiciliar. Mas só Eu não sabia dessa também, não. Boa. Que era isso? Já gostava da Nova Zelândia por causa do Senhor dos Anéis, agora... Era assim. Pô, mas agora fiquei mais interessado ainda. Não tem mais Covid. Pois é, né? Então, já que vocês falaram do exemplo da Nova Zelândia, é um exemplo a se pensar sobre a responsabilidade individual. Se as pessoas têm noção de responsabilidade individual para com o grupo, ou se elas acham que só o Estado tem que ter responsabilidade para com todas as pessoas. Isso é um dos pontos. Quando a gente fala, vou responder aos poucos as perguntas, tá? Não tomem as minhas respostas como terminadas.
ok? Porque esse é um assunto muito amplo e que cada família tem a sua particularidade, cada pessoa tem a sua particularidade, e a intenção aqui em falar de uma mente educada é exatamente não tomar as pessoas como massa, tá? Não achar que a mesma solução vai servir para todas as comunidades, para todas as pessoas, e para todas as crianças também. Então, falando do papel da família, quando se fala do papel da família, em educar, em não passar essas tradições que são contra a palavra de Deus, exatamente no sentido de que a família, ela precisa buscar na palavra de Deus as respostas para a educação dos seus filhos. Então, não há uma autoridade da família sobre a palavra, por exemplo, há uma autoridade da palavra de Deus sobre a família. Então, a família que ela se submete à palavra de Deus, ela vai ser transformada pelo conhecimento da verdade, né? E ela vai ser liberta pelo conhecimento da verdade. Então, nesse ponto, é lógico que a igreja, que o convívio com a igreja, com os líderes, com os professores da igreja, com os exemplos, então vejam, em todas as etapas da educação adulto, jovens ou crianças, a educação se dá por um bom exemplo. Então, se não há bom exemplo na comunidade em que se está inserido, com as pessoas que estão próximas, nós podemos buscar, e essas pessoas podem buscar exemplos. Hoje nós temos a internet, que tem esse acesso, mesmo que as pessoas estejam em comunidades isoladas, elas podem buscar na figura do pastor, na figura do educador cristão, na figura, às vezes, de uma pessoa mais velha, de um vizinho, esse exemplo. Mas, então, assim, nós que temos e falando de uma forma não abstrata, de verdade, eu não posso falar, vai ser assim, a pessoa vai buscar um exemplo. Nós aqui somos um grupo pequeno que entendemos que o conhecimento é importante, que buscar a verdade é importante. Qual é a nossa responsabilidade quanto a isso? Como nós podemos ser modelos de uma boa educação? Como nós podemos influenciar as pessoas ao nosso redor? Porque se eu falar de uma forma massificadora e falar assim, não, aquelas pessoas têm que fazer assim, eu não sei como é a realidade delas, eu não sei o que elas podem fazer, eu estou falando quanto responsabilidade pessoal. No sentido de que se eu influenciar pelo menos 2 pessoas, elas vão influenciar outras 3, que vão influenciar outras mais, e assim nós vamos conseguir ter algum tipo de real transformação. Não pensando que vai ser uma solução para todas as pessoas. Então, voltando sobre a questão da família, sim, há famílias que não seguem os princípios cristãos. O que nós podemos fazer por essas famílias? O que nós podemos fazer para que elas conheçam a palavra de Deus? E nós, enquanto participantes de famílias cristãs, como nós devemos buscar mais a Deus, conhecer mais dele, para que nossos filhos, para que as crianças que estão ao nosso redor, e os jovens que estão ao nosso redor, e mesmo os adultos que estão ao nosso redor, possam também se submeter, colocar o seu conhecimento e a sua inteligência, o intelecto que foi Deus quem deu, a serviço do conhecimento de Deus e da verdade. Então, é nesse sentido, ok? Não vou dar respostas para vocês de, tem instituição A, B, C que pode fazer alguma coisa. Não. Então, portanto... Oi? Pode falar. Então, a igreja entra nesse mesmo quesito, né? Ela também tem uma responsabilidade formadora. Vocês viram que a escola, ela tenta substituir a igreja nesse papel formador, né? E não é formador somente na escola bíblica dominical, não é formador durante 1 hora na semana, não. É formador em se preocupar com o que é que essas crianças, com o que é que esses jovens estão tendo contato fora da igreja. Será que eles estão tendo contato com pessoas que também têm temor do Senhor? Será que elas também estão tendo contato com pessoas, com intelectuais que têm o temor do Senhor? Ou elas são sempre bombardeadas por conhecimentos seculares, que não quer dizer que eles sejam totalmente ruins, mas que sempre colocam o homem no centro e não Deus no centro, né? Então, de novo, volta a responsabilidade para nós, enquanto estudantes agora, enquanto pesquisadores, como é que nós colocamos o nosso intelecto a serviço também de gerar conhecimento, de escrever, de produzir conhecimento para os nossos irmãos em Cristo, né? Para que eles tenham leituras que falem, que os... como é que eu posso dizer? Que os encaminhem para o conhecimento de Deus também, né? Porque se nós nos calarmos, se nós deixarmos que o mundo faça, que as pessoas da universidade façam, que só as pessoas que são anticristãs façam, então elas vão dominar todos os cenários. E dentro o cenário da igreja também, porque as pessoas não consomem só o que é feito dentro da igreja. Deu para pegar essa parte? Não sei se eu respondi.
a contento. Comentário, eu acho que o principal dessa discussão, né, a grande vantagem disso, de toda a discussão que tem uns anos que começou, né, muitas famílias que eu conheço fazem homeschooling, sei lá, eu acho que 90% dos meus amigos fazem homeschooling com os filhos. E eu acho que o grande ponto é a liberdade, né? Tipo, recentemente aqui em Belo Horizonte abriram uma escola, estão abrindo uma escola chamada Veritas, que tá... É Veritas Press ou não? Não sei. Que é com base na educação clássica, né? Mas acho que o grande ponto é a liberdade mesmo, que a pessoa tem para escolher se ela quer ir para a escola, se ela não quer, enfim, os pais, né? E vejo muita contribuição, sabe, em relação a isso. E não só em relação à liberdade, mas abrir os olhos para outras possibilidades de ensino, né? Que eu acho que é o que está acontecendo bem evidentemente aqui em BH, por exemplo, tem muitas famílias de homeschoolers, mas na realidade de todo mundo fazer homeschooling, né? Igual o João falou. Existem pais que não são muito letrados, existem famílias que não têm essa possibilidade de pagar por uma educação como essa, né? Então, abrir os olhos de escolas, de pessoas que estejam dispostas a ensinar, a criar escolas para outras possibilidades de educação, né? Dá opção para as pessoas, né? Então, eu não sei se um dia eu vou conseguir largar meu trabalho para educar meu filho em casa, né? Mas ter opção, saber que tem uma escola que tem um ensino bacana e tal. Enfim, era isso. Sim. Então, voltando no quesito do orçamento, né? Vocês falaram, gente, nós temos bibliotecas, nós temos internet, quase todas as pessoas têm acesso à internet hoje. Então, assim, a educação escolar é cara. Se vocês verem o quão cara é a mensalidade de uma escola, tão pouco que ela devolve, o quão caro o governo paga para as escolas públicas, né? 30% do nosso PIB vai para as escolas. É muito dinheiro. Quão pouco a gente recebe. A questão não é primordialmente financeira, tá? A questão é realmente de que tipo de educação que a gente quer dar, que tipo de conteúdo que está sendo passado. Então, sim, tem famílias que não têm condições, mas nós, que vamos talvez, alguns de vocês talvez vão ensinar nas escolas. Que tipo de professores vocês querem ser? Vocês querem ser um professor que só repete e pede para os seus alunos repetirem? E que falam que a verdade não é absoluta? E que querem que eles simplesmente tenham notas? Ou vocês querem ser o tipo de professor que é exemplo para os alunos de vocês, que estuda no horário que tem para estudar e quer inspirar os alunos de vocês a estudarem também, sabe? Porque a escola pública está desse jeito? Está, mas individualmente, agindo localmente, o que a gente pode fazer, né? Eu não vou falar que o Ministério da Educação tem que fazer alguma coisa. Gente, o Ministério da Educação é melhor que ele não faça nada. Neste ponto, é melhor que ele abra mão de algumas coisas que ele está fazendo. E enquanto nós, como professores, o que é que nós podemos fazer, ainda que a máquina seja tão perversa? Porque se vocês virem lá no texto do Bernardão, o que ele fala? Um dos elementos de coerção é esse. Os professores começam a participar das dinâmicas, eles começam a voluntariamente aceitar o que vem sendo dado, né? Quer dizer que vocês não vão dar notas para os alunos de vocês? Vocês vão dar nota. Mas a nota vai ser em decorrência do quanto eles aprenderam. Não tirar a nota pela nota. Entenderam? Então, é sempre nesse ponto do o que vocês, enquanto indivíduos, podem fazer localmente. Com dinheiro ou sem dinheiro. Estudando ou não estudando. Porque eu acho que vocês já viram aquelas histórias dos catadores de lixo que pegaram o livro no lixo e conseguiram estudar, né? Vejam aí a vontade é operante, a liberdade tem que ser operante. Todo mundo vai fazer? Não. Esse é o problema da educação universal, a gente achar que todo mundo tem que fazer, que é obrigatório para todo mundo, sendo que a pessoa não quer. Tem gente que vai ficar. E por isso que existiam antigamente as profissões servis, que eram as pessoas que não iam buscar todo o conhecimento intelectual, muitas vezes iam, mas elas faziam bem um trabalho que elas gostariam de fazer também, sabe? De servir a sociedade. A gente também vai servir a sociedade, a gente também pode... Eu posso ser... deixa eu ver o que eu posso ser. Eu posso ser uma artesã e também ter uma alta cultura e me esforçar para estudar. Eu vou ter menos tempo? Vou ficar mais cansada? Pode ser, mas qual é o meu objetivo?
né? Qual é o fim da minha vida? É ter conforto, é ter dinheiro, ou o fim da minha vida é conhecer a Deus e conhecer o que ele fez e alcançar a verdade? Entenderam? É nesse ponto. Eu vou pedir agora para o João Pedro fazer uma oração. A gente vai encerrar a reunião e eu vou encerrar a gravação. Mas aí quem quiser continuar por aí, fica à vontade. Pode orar, João? Perfeito, vamos orar. Deus Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque estamos aqui mais uma vez para buscar aquilo que o Senhor nos permitiu, Pai, buscar aquilo que o Senhor nos deu, que justamente ter um espaço para aprendermos, Pai, para utilizarmos nosso intelecto, para compartilharmos, para discutirmos e para debatermos, mas principalmente focando no Teu plano santo, Pai, na Tua vontade e nos Teus propósitos para conosco, Deus. Nós estamos aqui, Pai, para que, antes de tudo, possamos dar glória a Ti, Pai. E é por isso que o SA existe, é por isso que cada um está aqui, Pai. É para aprender mais, mas ao mesmo tempo também é para ser útil à Tua obra, é para ser útil para a Tua vontade, Pai. Nós te louvamos por isso, e te louvamos, te agradecemos pela vida da Maria, que pôde dar um pouco do seu tempo, pôde dar um pouco do seu saber aqui para nós, Pai. Nós te pedimos, Pai, que esse projeto possa continuar sempre, Deus. Não por causa de nós mesmos, não por causa dos nossos próprios esforços, Pai, mas por causa do Senhor, Deus amado. Por causa que o Senhor que sustenta, o Senhor que mantém, e por isso te louvamos, te agradecemos, Deus. Te agradecemos por hoje, por todos que vieram aqui compartilhar um pouco do seu tempo, as suas experiências e principalmente sua vontade de aprender um pouco mais. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Encerrar a gravação. Amém.